Saudai cada santo em Cristo Jesus. Saudam-vos os irmãos que estão comigo. Saudam-vos todos os santos, especialmente os da casa de César. Esse é um excelente caso da importância do diálogo entre história e arqueologia. Senão, você acaba produzindo uma leitura descontextualizada, onde você pode levantar algumas hipóteses do tipo que Paulo era de fato um cidadão romano e que estava a serviço de Roma, que ele era conhecido da família imperial, então estava saudando a família imperial ou membros da família imperial, ou ainda que ele esteve de fato em Roma. Mas todas essas hipóteses, todas essas ideias sobre Paulo são muito perigosas quando você esquece, por exemplo, a datação desse texto, quando você esquece de que dentro do corpus paulino que hoje está dentro do Novo Testamento, há cartas que não são de Paulo e também há materiais interpolados e que, para reconstruirmos o ambiente social dessas cartas, é fundamental recorrermos à arqueologia, onde personagens como Vitrúvio são importantíssimos para a gente poder entender essa saudação e, ao mesmo tempo, a política arquitetônica e urbanística que o Império Romano adotou desde Augusto. Mas tudo isso eu vou te explicar, detalhe por detalhe, após a vinheta. Para entender essa passagem, eu preciso resolver alguns problemas antes de interpretá-la. A primeira delas é nos questionarmos se a carta de Filipenses é uma carta que pode ser considerada do Paulo histórico ou não. E a resposta é sim. Filipenses faz parte das 7 cartas que são consideradas do Paulo histórico. Lembrando que isso não significa dizer, que nós tenhamos interpolações dentro das cartas autênticas, 2, que as interpolações não possam também influenciar a uma leitura completamente descontextualizada. Ponto 3, de que a gente possa, então, harmonizar materiais que não são considerados autênticos, como, por exemplo, 1º e 2º Timóteo, com material autêntico. E, inclusive, a carta aos Hebreus, que nem é considerada um material, então, de tradição paulina. Ou seja, dentro do que a gente chama de corpus paulino, apenas 13 cartas são consideradas desse universo, desse corpus. E delas, 7 são do Paulo histórico. Ato seguinte, eu preciso, então, entender por que Paulo vai saudar pessoas da casa de César. Ele está se referindo a uma comunidade que está em Roma e que essa comunidade, inclusive, está inclusa a família imperial. Ele está falando diretamente para o imperador, para o palácio imperial. Esse é um detalhe muito interessante e que o diálogo com a arqueologia se faz fundamental. Quando a gente estuda história do Império Romano, a gente entende que uma das frentes do Augusto ou Otaviano, quando ele assume ao poder, é uma verdadeira reforma urbanística, que não é restrita ao contexto ou ao território da capital, ou seja, Roma. Essa proposta, esse projeto urbanístico, ele se propagou, se espalhou por todas as cidades do território romano, ou seja, como uma política de imperialização, de reforçar a sua presença, o seu poder nas áreas conquistadas. Roma obrigava ou imprimia uma política de reforma urbana que
fazia com que a cidade construída ou reconstruída aos moldes romanos fosse uma espécie de uma réplica da capital. Logo, então, todos os prédios, o embelezamento, toda a característica urbana da capital deveria ser levada para essas cidades conquistadas. Não por acaso, historiadores como Norma Musco Mendes, quando falam sobre esse projeto urbanístico imperialista romano, usam o conceito de romanização. Para simplificar, seriam práticas, condutas que demonstrariam para os povos conquistados esse modelo de vida política e sociedade romana como uma forma, então, de imposição do poder de Roma. Ou seja, mesmo Roma, a capital, não estando em Éfeso, em Corinto, em Filipo, entre outras cidades, você poderia perceber a presença de Roma por meio, então, desses elementos construtivos, por meio do padrão estético que se fazia presente nessas cidades que eram modeladas ou remodeladas ao modelo da capital do Império. Logo, se você tem na capital o Palácio do Imperador, espera-se que nas cidades conquistadas também haja um palácio que é uma réplica do Palácio Romano, conhecido como Pretório. E nesse Pretório ficava, então, o governador ou oficial romano que estava à frente da administração daquela cidade. Certamente você já ouviu falar do Pretório, ainda que esse nome talvez não te seja tão conhecido. E eu vou te provar. Certamente você, se foi criado dentro da tradição judaico-cristã, você deve se lembrar de uma narrativa de que Jesus, quando foi preso, foi levado para Pilatos, para o Palácio de Pilatos. Esse Palácio de Pilatos é um pretório, é uma casa de César. Ou seja, em Jerusalém haveria então um palácio que é uma cópia do que nós encontramos na capital. E ali então sendo o ponto administrativo de autoridade máxima de Roma, onde, na ausência do imperador, porque o imperador não poderia estar em todas as cidades que faziam parte desse império, um representante legal teria que estar à frente. No caso, então, esse governador, esse militar que gerenciava a vida político-administrativa daquela região. Aliás, uma coisa que certamente vocês poderiam me perguntar é como que Roma conseguiu fazer com que esse projeto urbano imperialista estivesse presente nas mais variadas cidades em que ele conquistou. E a chave para isso é, como eu falei, o Vitrúvio, que é um importante arquiteto dentro do período de Augusto e que tem a sua obra como uma verdadeira referência, chamada Sobre Arquitetura, que chegou até nós, e que só a nível de curiosidade, esse mosaico que eu estou mostrando toda hora, eu retirei do Museu de Belas Artes, aqui do Rio, que se encontra esse mosaico na fachada do prédio, mostrando então, ou é uma clara lembrança de como que o Brasil, da virada do 19 para o 20, foi fortemente impactado por esse pensamento não só judaico-cristão, mas também greco-romano, onde de uma forma estética e arquitetônica, o Brasil se coloca como uma espécie de um herdeiro, de um continuador desse Império Romano, tendo então como guia para sua reforma urbana, estética e arquitetônica o próprio Vitrúvio. Logo, a gente pode dizer que esse material do Vitrúvio era um verdadeiro manual de arquitetura e engenharia, onde se ensinava que materiais deveriam estar presentes para a composição do fórum, para a composição do palácio, para a composição de aquedutos
que, aliás, é um tema também que a gente que está imerso nessa tradição judaico-cristã ouve falar dos interesses de Pilatos de construir um aqueduto. Se você não leu, você certamente deve se lembrar da vida de Brian, que faz uma referência direta a esse aqueduto e desses interesses do Pilatos. A tal ponto ali que até o pessoal que está com Brian começa a pesar se a presença de Roma, a partir dessas reformas urbanas, é tão ruim assim ou não. Mas, enfim, o fato é que esse clássico do cinema também deixa claro para nós como que esse projeto imperialista urbano, presente ali na Judéia, presente em Corinto, presente em Éfeso, presente em Filipo, que é uma cidade, inclusive, que foi fundamental para a ascensão de Otaviano ao poder. Você também vai encontrar na Península Ibérica, a própria professora Norma Musco Mendes é uma dessas estudiosas especialistas nessa região da Península Ibérica, analisando então as evidências materiais que nós temos sobre a ocupação romana. E ali também você tem essa mesma política de urbanização presente. Ou seja, por meio da arqueologia e dos estudos no campo de história antiga, com ênfase sobre o período romano, a gente percebe então que a passagem, a fala de Paulo, ecoa então não uma localização de alguém que está se reportando para a capital, para Roma, mas de um palácio, de uma colônia, que poderia ser a de Filipo, poderia ser a de Éfeso. Essa é uma outra questão interessante por trás dessa passagem. E por que eu estou falando isso? Autores como Rosley e Reumann chamam a atenção sobre o trecho final em que Paulo sauda duas vezes. É como se houvesse, então, dois finais ou dois públicos diferentes. Isso, então, reforçaria que a carta, apesar de ser para a comunidade de Filipo, revelaria também de uma outra comunidade que estaria intimamente ligada com a comunidade de Filipo, que é a comunidade de Éfeso, que é uma comunidade que a gente consegue rastrear, a partir de epigrafias, relações antigas entre essas duas cidades. E também é sugerido como sendo Éfeso, por ser a cidade mais próxima ali da cidade de Filipo. Essas epigrafias falam de conexões entre pessoas escravizadas que faziam parte da chamada Casa Imperial. É importante a gente, inclusive, se atentar a esse ponto. Ou seja, não é porque a saudação é para indivíduos da casa de César, que no caso a gente já entendeu aqui, que é um palácio, não em Roma, mas um palácio localizado em Filipo ou Éfeso. E que, nesse caso, então, a gente precisa entender quem circula dentro desse palácio. Dentro desse palácio não está só oficiais de altos cargos ou o governador. A gente também está falando de pessoas escravizadas, pessoas mais pobres. Lembrem-se, o Império Romano foi uma sociedade escravocrata. E para poder ter um império tão vasto, valeu-se da mão de obra escravizada. E esses escravos também estavam inclusos dentro dessa chamada Casa de César, mantendo então a estrutura da vida daquele palácio, dentro desse palácio ou pretório, seja em Éfeso, seja em Filipo. Mas o fato é que esses autores, como Rosley e Freeman, chamam a atenção de que o íntimo vínculo entre os escravizados da cidade de Éfeso com os escravizados da cidade de Filipo, que eles mantinham então conexões, e a gente sabe disso por meio das epigrafias. Isso justificaria então essa dupla saudação. Com base nisso, então, a gente pode dizer que essa passagem não tem absolutamente nada a ver com um Paulo romano que está a serviço de Roma, ou que ele estava ou já havia visitado
o palácio em Roma e que estava mandando saudação para essa galera de Roma, e nem mesmo que ele tinha relações com membros da elite. Muito pelo contrário, o que a gente observa aqui é uma outra realidade, uma realidade de um Paulo que funda comunidades nessas cidades conquistadas, e essas cidades conquistadas têm o seu espaço urbano modelado ou remodelado a partir desse padrão urbano imperialista imposto por Roma. É válido lembrar também que o próprio Flávio Joséfo comenta que os soldados romanos não andavam apenas com armas, mas também com materiais construtivos, que é as judaicas. Os regimentos da linha carregam uma lança e o escudo comprido. O equipamento deles inclui também uma serra, um cesto, uma picareta e um machado, sem falar em uma correia, uma podadeira, uma corrente e provisão de comida para 3 dias. Ou seja, já prevendo então toda essa política de reforma urbana ou de criação de um espaço urbano. Mas aí você pode me perguntar, mas espera aí, Juliana, se você então está dizendo que essa passagem provém de Paulo, ou seja, é do Paulo histórico, então onde entra a questão da interpolação que você diz que também ajuda a ler essa passagem de forma distorcida, anacrônica e errada? É agora o ponto que nós precisamos abordar. Essa passagem, ela, quando é lida de forma anacrônica ou descontextualizada, ou seja, sem o diálogo com a história e com a arqueologia, ela acaba então ficando refém de uma leitura harmonizada, de uma leitura em que você busca dar respostas a partir de outras passagens que dariam então a sustentação do argumento ou da opinião, melhor dizendo, de que Paulo então esteve em Roma, de que Paulo então está falando para o imperador ou para a família imperial. É aí que entra a interpolação. E eu estou me referindo a uma passagem muito específica que costuma ser muito acionada para dizer de um Paulo que esteve em Roma, de um Paulo que já não era mais judeu, de um Paulo que não se via mais judeu, e até mesmo da ideia de um cristianismo e de um judaísmo completamente desligados. Eu estou falando da passagem de 1 Tessalonicenses, que, aliás, é uma carta também autêntica de Paulo, mas a passagem de 1 Tessalonicenses, que nós vamos ler agora, ela tem sido muito discutida como uma clara interpolação. E eu vou te explicar após a leitura da passagem. Pois vós, irmãos, tornaste-vos imitadores das Assembleias de Deus que estão na Judéia, em Cristo Jesus. Pois as mesmas coisas sofrestes também vós, da parte dos vossos conterrâneos, que elas sofreram da parte dos judeus. Eles que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e agora nos perseguem, e não agradam a Deus e são contra todos os homens. Impedem-nos de pregar aos pagãos para que se salvem, para encherem cada vez mais a medida dos seus erros. Mas a fúria de Deus antecipou-se sobre eles finalmente. Bem, vocês devem ter reparado que nessa passagem a gente tem um Paulo bastante amargurado, na verdade ressentido, rancoroso e vingativo, em que ele percebe que Deus saiu a favor dos cristãos, onde ele teria castigado severamente os judeus. Ora, isso é um detalhe que chama muita atenção, porque olhando essa passagem, a gente entende então um Paulo que não se via mais judeu, um Paulo que rompeu com o judaísmo. Isso causa muito estranhamento, porque quando a gente olha outras passagens das cartas autênticas de Paulo, lembrem-se, nós precisamos adotar o método comparativo. A gente observa que Paulo nunca rompeu com o judaísmo, que Paulo, na verdade, morreu judeu. E que essa passagem parece remeter ao ambiente dos textos dos evangelhos, que sabem que o templo de Jerusalém caiu,
onde nós encontramos ali de forma específica a ideia de um sentimento, ou as origens de um sentimento antissemita, antijudaico, onde aparece, por exemplo, Judas, entre outros elementos. Aliás, autores como Pearson chamam a atenção exatamente para esse ponto e utilizam passagens como a carta aos Romanos e a carta aos Filipenses para demonstrar o contraste, ou seja, como essa passagem foge do padrão do pensamento, do comportamento e de como Paulo se identificava dentro dessas cartas. Vamos ler? Romanos 8, 32. Ele que não poupou o próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como é que ele não nos dará com ele todas as coisas? Filipenses 3, 5. Circuncisão ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. Ora, em Romanos, por exemplo, a gente vê que Deus entrega seu próprio filho para a morte. Então, é diferente do trecho apresentado em 1 Tessalonicenses, onde Jesus morre porque os judeus mataram Jesus. Veja, então, esse discurso muito constratante. Aqui, em Romanos, que é uma carta e essa passagem é considerada autêntica, a gente vê um Paulo que não fala em Judas e um Paulo que, inclusive, emprega o mesmo termo que é utilizado para Judas dentro dos evangelhos, que é o verbo paradidome, que em Paulo sempre é traduzido como entregar, embora nos evangelhos é traduzido como trair. Então, isso é um detalhe interessante que eu, inclusive, já abordei aqui no canal. Eu vou estar deixando o link, deve estar aparecendo aqui em cima. Esse é um primeiro ponto que a gente, então, precisa observar para ver como que essa passagem de 1 Tessalonicenses foge da curva. E uma outra passagem interessante é a de Filipenses, onde Paulo está batendo o tempo todo dizendo que ele é um judeu de nascimento, ele é filho de judeus, ele tem uma prática religiosa que é judaica, então ele está dentro do judaísmo. Na verdade, ele não rompe com o judaísmo, ele vê Jesus, a sua crença em Jesus dentro do judaísmo. Então, de novo, como uma passagem de 1 Tessalonicenses que foge desse padrão. Por isso, ponderada como uma passagem pós-paulina, como uma intervenção dentro do texto. E seria lendo essa passagem sem o menor cuidado de contextualizá-la e adotar esse método comparativo que cria-se, então, uma narrativa de um Paulo que não é mais judeu. Se ele não é mais judeu, ele, então, é um romano a serviço de Roma. E a base para ampliar ainda mais essa narrativa seria a passagem de Filipenses, quando ele faz essa saudação à casa de César. Ora, eu já discuti, quando eu abri uma série aqui no canal sobre interpolações, sobre o fato de interpolações do texto nem sempre derivar de um acréscimo posterior ou de alguém remexendo, mas também fruto do tradutor, do intérprete do texto, quando interpola, atribui, agrega um sentido radicalmente diferente do sentido original daquele texto. Um vídeo que eu trabalhei muito bem isso foi a passagem de 1 Coríntios 9:5, onde corriqueiramente tradutores e intérpretes, para negar a ideia do discipulado feminino, traduzem como esposa crente, entre outras variantes, ao invés de traduzirem como mulher irmã e discutir, então, toda essa atividade das mulheres missionárias que Paulo relata nesse versículo de 1 Coríntios. E, para aumentar ainda mais essa ideia de que as mulheres não poderiam ser missionárias, estarem em pé de igualdade, acabam puxando outras passagens, também de forma completamente descontextualizadas, de forma
a dizer, por exemplo, que essas mulheres que viajavam ou eram esposas ou elas estavam ali para carregar utensílios, ou seja, nenhum papel, então, de proeminência. Isso, então, é um tipo de uma interpolação, quando o tradutor ou o intérprete daquela passagem opta por uma leitura completamente descontextualizada, trabalhando com um sentido completamente diferente do que o texto estava originalmente informando, ou da realidade do mundo político, social, econômico e religioso do momento em que aquele texto foi escrito. Ora, se você perdeu esse vídeo, eu também vou deixar ele aqui para você conferir depois. Mas, em todo caso, a gente observa, então, o mesmo padrão. O padrão encontrado na leitura interpolada, descontextualizada de 1 Coríntios 9:5, também presente na saudação, no finalzinho do texto da carta aos Filipenses. É interessante a gente observar como que ambas são cartas autênticas de Paulo, e essas passagens, de fato, vêm da mão de Paulo, mas a interpretação dadas a elas é completamente descolada, completamente desconectada do que Paulo teria dito originalmente. Ou seja, essas duas interpretações são interpolações sobre o texto, fazendo, então, com que nós, hoje, no século XXI, não consigamos mais reconhecer Paulo como um judeu, um Paulo que aceitou mulheres dentro do seu movimento, entre outras leituras que são feitas. Por isso, eu digo sempre, ler um texto, você precisa ler a partir do seu contexto. E isso requer, então, o diálogo com a história e a arqueologia. Por quê? Seja 1 Coríntios, seja Filipenses, ou qualquer outra carta, ou qualquer outro texto cristão e não cristão, nós precisamos nos lembrar que esses textos que estão situados no século I, II, III, são textos da antiguidade. E o seu contexto precisa ser arrastado para a antiguidade. Salvo isso, você só terá leituras anacrônicas, interpretações interpoladas e com uma leitura que muito se assemelha de uma interpretação, então, teológica. Mas, enfim, pessoal, era isso. Agradeço as questões que vocês trouxeram aqui para o canal. Não esqueçam de deixar um like, compartilhar esse vídeo com amigos e familiares. E caso você não seja inscrito, se inscreva no canal. Eu queria também aproveitar para deixar o meu muito obrigada para os membros do canal. São eles que ajudam na manutenção do espaço. Cogite também em se tornar membro e se tornar um apoiador do meu trabalho. Até a próxima!